Hoje a indicação, livro que li e indico, é para esta obra monumental, uma obra divina que é do grande escritor Nikos Kazantzakis, com o título O Pobre de Deus. Ele foi buscar em escritos de irmão Bernardo, que era parceiro de São Francisco de Assis, e traz um romance fabuloso da relação de São Francisco com Santa Clara. Porém, mostra detalhes da região no período em que Francisco viveu e, ao mesmo tempo, detalhes desta interação que Francisco teve com Clara, um amor apaixonante, porém que diante do chamado que Francisco teve para viver o amor no meio dos empobrecidos e junto da natureza, através dos pobres, Francisco no livro vai revelando que ele vivia a oração na ação, porque ele também dizia que a reza ela faz milagre, mas muito lentamente, mas a ação ela é mais eficaz e mais rápida na transformação. Então ele se dispõe a viver toda a vida dele de vínculo com a divindade através da ação, principalmente escolhendo os empobrecidos e vivendo como os empobrecidos. Então essa energia que ele desloca para esse trabalho faz com que a interação de paixão que ele tinha com Clara, que era uma amiga dele da adolescência, da juventude, quando ele ainda era um jovem rico, leva Clara a se integrar também à comunidade de Francisco, fundando uma congregação que hoje existe, é forte no planeta todo, que é as Irmãs de Santa Clara. Aqui nós vamos ver uma obra escrita por um escritor não católico, que não professa religião e que vai buscar na história de um homem que foi santificado por uma igreja, a Igreja Católica, pelas ações e atos, mas é uma história tão verdadeira, pontuada em registros que a história tem dentro dos seus autos. É inegável a vida de São Francisco, que São Francisco é referência para grupos religiosos espíritas. Eu conheço centro de tratamento na medicina natural que são de grupos espíritas que levam o nome de São Francisco de Assis. Conheço grupos também de sincretismo religioso das religiões afrodescendentes que têm São Francisco como ícone de referência de divindade, e é indiscutivelmente uma pessoa que nenhum cristão protestante ou de seitas ou fundamentalistas cristãos vão negar a existência de Francisco. Eu não conheço uma pessoa até hoje que tenha falado alguma besteira ou algum ataque em relação a São Francisco de Assis. E o interessante é que é uma obra de um ateu, um socialista. O Nikos Kazantzakis, ele é um grego, ele era de prática socialista, ele acreditava no socialismo e, ao mesmo tempo, ele era um escritor assim, ele se consagrou com a literatura. E na época dele, ele viajava, para conhecer as realidades e transformava essas viagens em grandes histórias, em grandes romances, como este. Um romance do Nikos Kazantzakis que é fortíssimo, é A Última Tentação de Cristo, e que virou filme, um filme maravilhoso. Infelizmente na época foi muito mal visto, foi muito mal interpretado até por membros da Igreja Católica. Porém, neste livro, seguindo a mesma vertente da Última Tentação de Cristo, ele vai falar de um São Francisco que é apaixonado, que tem um grande amor por Clara, mas que não deixa manifestar esse amor carnal, essa interação conjugal, porque ele tinha um projeto que ele julgava ser importante, que era a entrega total aos empobrecidos e a
questão ecológica, da proteção da natureza. É um livro que vale a pena ler, gente. Esse livro aqui é um livro antigo que eu tenho. Eu li esse livro, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 56 anos. Este livro é do Círculo do Livros. Eu era assinante do Círculo do Livro nesta época, com 16, 17 anos. Eu lembro que ao terminar de ler esse livro, eu fazia experiências na época de frio, na cidade onde eu morava, São José do Rio Pardo, que é interior de São Paulo. Eu ia meio de noitinha assim para a praça pública, sem camisa, para sentir o que era os moradores de rua na época, que passavam frio, e eu queria sentir na pele essa dor. E depois desse livro eu pautei toda a minha ação também religiosa em serviço às camadas populares e a empobrecidos, que infelizmente também dentro da Igreja Católica isso foi perdendo força, principalmente com a dissolução das comunidades eclesiais de base, porque na época dizia-se que era muito perigosa, tinha um caráter muito socialista. Mas ainda nós temos grupos fortíssimos, né, que tem essa visão de entrega total à questão dos empobrecidos, que é uma realidade que tem que ser superada. Aqui então eu quero fechar lendo um pequeno trecho, como de costume, nas indicações dessa sessão, né, livros que lhe indico, um trecho que é uma leitura muito gostosa. O Nikos Kazantzakis, ele traz uma leitura que você viaja também na história. Aí Francisco diz para Bernardo, São Bernardo: amor, meus irmãos, amor, nada de guerra ou violência, a própria oração não basta. Irmão Bernardo, o que é preciso são atos. Não resta dúvida de que é duro e perigoso viver entre os homens, mas é necessário. É fácil isolar-se no deserto para rezar, porém a oração opera milagres lentamente, ao passo que a ação, embora difícil, é também mais rápida e eficaz. Em toda parte onde houver seres humanos, reina a dor, a doença e o pecado. O nosso lugar é no meio deles, meus irmãos, ao lado dos leprosos, dos pecadores, dos esfameados. Prosterno-me diante de tua onipotência, amor, com letra maiúscula, falando da divindade de Deus. Vem, inflama nossos irmãos, vem, opera o teu milagre pela ação. Vai aí então esta dica de Nikos Kazantzakis. Este livro provavelmente você vai achar em sebos. Eu dou a dica, vai lá no site Estante Virtual, que é uma estante virtual, ela coleta sebarias do Brasil todo, de livros usados, e você pode usar e achar essa obra lá. Eu comprei essa edição aqui, que a minha primeira eu perdi, eu emprestei, não perdi, né? Doei, e aí fui achar no Círculo do Livro esta edição do Círculo do Livro. Já não tem mais esse grupo Círculo do Livro, parece que estava voltando agora com essa emergência de retomar as leituras literárias. É muito bom ler livro literário, principalmente, porque você está despreocupado exatamente de ficar pensando, de ficar elaborando ideias. E aqui você viaja numa obra literária, porém que é de pesquisa real da vida de um grande homem da humanidade, que é Francisco de Assis. Uma boa leitura e espero que você goste de ler esse livro. Um abraço e até a próxima dica que a gente possa trazer para você. Até lá!